acontecendo na Ucrânia? A Ucrânia, gente, é um país... Olha só o que está escrito. Isso é uma notícia de jornal, né? Você vê ali no meio da fotografia o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E o que acontece, gente, é que a Ucrânia é um país do leste europeu. A Ucrânia é um país da chamada ex-União Soviética. Na Ucrânia ficava aquela usina nuclear que teve aquele acidente lá, que até hoje a gente não sabe exatamente quando as pessoas morreram. Nós sabemos que foi uma grande tragédia, que hoje já fez mais, né, está fazendo mais de 30 anos em que nós tivemos um acidente na usina nuclear de Chernobyl. Pois muito bem. E a Ucrânia, ela é um país dividido. Olha só o que acontece na Ucrânia. Você está vendo esse mapa aí? Consegue ver? Consegue ver bem? Então você veja lá, está escrito Kiev, Ucrânia, num cinza mais escuro. E ali, ó, achurado, né? Ali você tem do lado, aqui você tem o quê? A Rússia, que é um país, e a Ucrânia ali, né? Todo achuradinho, o restante do território ucraniano. O que é a Ucrânia, então? A Ucrânia é um país, gente, repito, do leste europeu. Esse país, ele tem uma característica bastante curiosa. O que acontece? Do lado leste, não é? Do lado leste, do lado da Rússia, nas fronteiras com a Rússia, existe uma população ucraniana. Só que essa população ucraniana, ela tem uma característica curiosa. Presta atenção. Quando a Rússia dominou a Ucrânia, o que a Rússia fez? Pegou parte da população russa e mandou viver na Ucrânia. Aí esse russo foi viver na Ucrânia, teve filhos. Esses filhos são ucranianos, mas em casa aprenderam russo, cultura russa e aprenderam a amar a Rússia. Deu para entender isso? Beleza. Do lado mais oposto da Ucrânia, em Kiev, você tem os ucranianos que falam ucraniano. É mais ou menos, para você entender, o Brasil. Filhos de alemães, netos de alemães vivem no sul do Brasil e muitos falam alemão, além do português. Mas cultuam a Alemanha, a sua cultura, normal. Então, gente, é mais ou menos isso que aconteceu lá na Ucrânia, tá? Então você tem um lado da Ucrânia onde as pessoas falam ucraniano. Esse lado da Ucrânia onde as pessoas falam ucraniano, que é Kiev, lá eles gostariam de estar mais ligados à Europa Ocidental, à Alemanha, à França, à Inglaterra, que eles acham bacana, porque você tem uma economia mais dinâmica, melhores empregos, indústrias com maior tecnologia. Ok, sem problema. E o pessoal do lado da Rússia, não é? Esses ucranianos do lado da Rússia que falam russo, eles acham que não. Eles acham que o melhor é estarem ligados à Rússia. Porque se eles estiverem ligados à Rússia, eles terão sempre mais privilégios. E lá embaixo, tá vendo ali dentro do quadradinho, tem a Crimeia. A Crimeia faz parte da Ucrânia, é uma península. E ali ela está bem no Mar Negro. E ela tem uma importância muito grande para a Rússia. Por quê? Porque é ali que a Rússia reabastece a sua frota de guerra, que está estacionada no Mar Negro, pelo menos uma parte dessa frota. Então veja bem, Crimeia, Ucrânia é uma coisa só. Kiev é a capital. E aí o que foi que aconteceu? O que aconteceu, gente, foi o seguinte. É que no ano de 2013 para 2014, a União Europeia fez uma oferta para a Ucrânia. Ucrânia, nós gostaríamos que vocês se ligassem à União Europeia, não é exatamente entrar na União Europeia, mas nós estamos oferecendo uma série de acordos comerciais, acordos bilaterais, que vão favorecer a vocês. E aí, vocês topam esses acordos que nós estamos propondo? Parte da população ucraniana, essa de Kiev, essa que fala ucraniano, essa que acha a Europa bacana, falou, não, show de bola, queremos fazer parte da União Europeia, queremos fazer os acordos com a União Europeia. Aí estava tudo certo. Quando, de repente, não mais que de repente, o presidente ucraniano, de origem russa, voltou atrás. E aí ele voltou atrás e faz um acordo com o Vladimir Putin. Ele rompe o acordo com a União Europeia, que era o desejo do povo de Kiev, da Ucrânia, não é? Pró-União Europeia, e vai atender aos interesses da Rússia. O povo foi para a rua, moçada. O povo foi para a rua, isso aí foi quando? Isso foi em setembro, de outubro de 2013. E aí, mas não foi agora em 2014? Não foi. Foi lá ano passado, porque eu te falo, a atualidade é uma coisa muito mais ampla.
E aí o que acontece? O povo vai pra rua e quebra geral e briga com a polícia, e tiro pra lá e borrachada pra cá, e o pau quebrando geral lá. Igual na Venezuela, igual no Brasil, tranquilo. E aí o que vai acontecer? O governo ficou esperando, né? Porque vai chegar o inverno, faz um frio do caramba ali naquela região, e as pessoas vão para casa. Que nada. As pessoas continuaram na praça, as pessoas continuaram brigando, e até o primeiro-ministro renunciou. Mas mesmo assim o presidente ficou firme. Os ucranianos do lado oeste acusam, que são esses, né, que falam ucraniano, acusam o presidente de ter se corrompido. E o interessante, gente, é que o presidente da Ucrânia, quando ele fez o acordo, ele falou assim, não, a Rússia vai inclusive se comprometer a nos dar alguns bilhões de euros de ajuda e eu prometo fazer da Ucrânia um país de padrão europeu. Olha que coisa esquisita. A Ucrânia não está na Europa? Se a Ucrânia está na Europa, ela não tem padrão europeu, não? E o que significa padrão europeu? Padrão europeu significa viver num país onde você tem escola, saúde, educação, segurança pública de boa qualidade. Os ucranianos não têm isso? Não, os ucranianos não têm isso. Os ucranianos vivem numa miséria, numa pobreza danada. Principalmente os ucranianos do lado próximo da Europa. Ah, então quer dizer que a galera do lado próximo da Rússia é melhor tratado? Não vou te dizer isso. O que eu posso te dizer é que o pessoal que está ligado, que está do lado de lá, eles se sentem evidentemente mais privilegiados. As empresas russas que estão daquele lado ali, elas têm uma maior assistência desse governo que é pró-Rússia. E aí começou todo um conflito na Ucrânia. Por quê? Porque as pessoas disseram que o governo não fez aquilo para que ele é constituído. E qual que é a função do governo? A função do governo é garantir o bem comum. A função do governo é fazer aquilo que a população quer. E aí, gente, começou uma grande confusão. O presidente foi deposto, e aí fica aquela questão. Temos um golpe de Estado ou temos uma revolução? Pois muito bem. Então, sem querer entrar na questão semântica, até mesmo para que você tenha uma objetividade para o concurso, o que aconteceu é que o presidente da Ucrânia, o primeiro-ministro renunciou e o presidente foi deposto. A Ucrânia passou a ter, então, um presidente interino, que é um presidente provisório, até que se convoque novas eleições para se recuperarem as coisas. Mas, nesse meio tempo, a Rússia, que tem interesses econômicos e estratégicos na Ucrânia, invadiu o país, não é? E aí nós tivemos uma crise internacional, como há muito tempo não se via e digna de uma guerra fria. A questão da Ucrânia é a seguinte: você vai... como é que eu faço para me posicionar? Olha lá, presença militar russa divide população da Crimeia. A Crimeia, isso, aquela península lá embaixo. Quando os russos chegaram, você está vendo ali uma mulher, né, saudando as tropas russas ali com a bandeirinha. Agora, ao mesmo tempo, você tem esse cara lá de Kiev com esse cartaz: Putin, tire as mãos da Ucrânia. Tá vendo aí? Então, realmente, a população está muito dividida.